Como alinhar vida profissional e chamado ministerial. Meu nome é Renata Santos e meu trabalho é ensinar você a usar a sua vida profissional como uma ferramenta para o reino, ou seja, uma ferramenta para propósitos eternos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 maneiras de conectar vida profissional e vida ministerial. Primeiro, alinhar para mim aqui significa ter mais foco. Por quê? Porque quando a gente trata essas duas coisas como duas coisas separadas, o resultado é desgaste e frustração. Desgaste por quê? Porque você está tentando dominar o mundo. Você está tentando quase que viver 2 vidas em uma só. 24 horas é o suficiente para uma vida. E quando a gente considera vida profissional e vida ministerial como 2 coisas que andam em paralelo, isso pode gerar muito desgaste, muito cansaço, porque a gente está tentando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E frustração por quê? Porque a sua energia está sendo dispersada. Então vamos pensar aqui comigo. Imagina que cada interesse seu é uma setinha, tá? E aí você coloca essas setinhas espalhadas. Então aqui tem minha vida profissional, aqui tem minha vida ministerial, aqui família, aqui igreja, e aí vai espalhando, né? Então isso significa o quê? Que o seu foco e a sua energia tá disperso, tá indo para várias áreas ao mesmo tempo. Agora, o que seria o foco? Cada setinha, todas as setinhas apontando para a mesma direção. Então, vida profissional aqui, vida ministerial, vida familiar, todas elas indo na mesma direção. Isso direciona a sua atenção, a sua energia, o seu foco. E faz o quê? Faz com que em menos tempo você avance mais. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Que foco não é necessariamente você escolher uma setinha apenas, mas você direcionar todas essas setinhas para a mesma direção. Trazendo aqui para o nosso assunto, então não seria você escolher vida profissional ou vida ministerial, mas sim colocá-las trabalhando para o mesmo propósito, na mesma direção. Tá? Então, não se trata aqui de o que eu tenho que priorizar, o que eu tenho que escolher, mas sim de direcionar todas para o mesmo propósito. E quando a gente fala e como que isso é possível, né? Quando eu alinho tanto o meu trabalho, quanto aquilo que eu faço na igreja, quanto aquilo que eu vivo na minha família, quando eu alinho toda a minha vida aos propósitos eternos. E aí eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema. Se isso te interessa, coloca aqui. Nesse vídeo eu quero ajudar você que tem um ministério na igreja e tem uma vida profissional e vive em dúvida de, meu Deus, qual eu devo priorizar? Por quê? Quando você está, eu imagino, quando você está na igreja, gera aquela sensação de tudo que eu tenho no meu trabalho, tudo que eu aprendo, tudo que eu sei, não me parece útil, me parece uma perda de tempo. E quando você tá na vida profissional, você fica com a sensação de, meu Deus, e minha missão, e meu ministério, parece que eu tô deixando o reino de lado, né? Então, você que vive essa dupla jornada de uma vida ministerial intensa, e vida ministerial aqui eu tô considerando aquilo que você faz no ambiente do templo, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja ali institucional, né? Ministro de louvor, de teatro, de crianças, pastor, líder de célula, esse tipo de ministério, porque para mim não é apenas esse tipo de ministério que existe. E aí a gente vai ver isso em outros vídeos também. E que tem uma vida profissional. Então você tem essas 2 coisas em paralelo. E fala comigo se não é verdade, se isso não gera um desgaste, se isso não gera, às vezes, não apenas desgaste físico, de cansaço mesmo, por ter que se dedicar a 2 coisas tão intensamente, mas desgaste emocional. Por quê? Porque a gente vive dentro de nós essa dúvida constante, esse debate interno constante de estou priorizando um em detrimento do outro sempre. E não é o caso, como eu falei das setinhas, não é o caso de escolher um ou outro, porque os 2 parecem para você igualmente importantes, não é verdade? Eu, quando estava na graduação, na faculdade, eu queria deixar tudo por Jesus.
né? Porque quando eu estava lá na graduação, eu estudei ciências sociais, então sociologia, antropologia e política. Muita filosofia, muita história, né? Então, quando eu estava lá na faculdade, eu tinha constantemente a sensação de que estava deixando o reino e meu ministério de lado. E quando eu estava na igreja, eu tinha constantemente a sensação de que aquilo tudo que eu sabia, que parecia tão importante, não era útil ali. Era como se eu vivesse, era como não, eu vivia duas vidas, né? Uma quando eu estava na faculdade e vivendo as coisas da faculdade, e outra quando eu estava na igreja e vivendo as coisas da igreja. Mas Deus me mostrou um caminho de alinhamento, né? E é por isso que eu tenho, inclusive, esse canal. Mas aqui nesse vídeo, especificamente, eu quero te mostrar 3 formas de aliviar essa tensão, sabe? De levar essas duas vidas, ainda que você queira levar essas duas vidas em paralelo, de maneira mais leve. É esse meu propósito nesse vídeo. Em outros vídeos nós vamos falar mais sobre como usar sua vida profissional intensivamente para o reino, por que essas duas coisas podem ser um só, por que não existe esse conflito, tá? Mas isso a gente vai guardar para outros vídeos. Então, e se isso é interessante para você, já deixa um comentário aqui que eu priorizo esse vídeo em detrimento de outros temas. Então, 3 formas de você conectar de maneira mais leve trabalho na igreja e trabalho profissional, né? Trabalho secular remunerado, digamos assim. O primeiro, o seu trabalho é o seu chamado principal. E aí é o meu caso, né? Onde eu me insiro. O seu trabalho é o seu chamado principal. Isso significa o quê? Que é ali, na sua vida profissional, onde você vai dedicar mais energia. Onde vai ser o seu foco principal. E aí você pode até trabalhar na igreja, mas sabendo que ali a dedicação vai ser menor. Porque às vezes o que faz com que a gente viva esse desgaste é por quê? Porque a gente está querendo ser 100% no trabalho e ser 100% na igreja. E não vai rolar. Né? Ninguém é 200%. Você pode ser no máximo 100%. E aí nisso ainda tem família, ainda tem sua saúde, ainda tem você, seu casamento, se for o caso, né? Se for casada, sua vida amorosa, digamos assim. Então, não dá conta. O que você pode fazer? Priorizar um em detrimento do outro e, ok, essa decisão ser uma decisão consciente. Porque gera desgaste quando eu tô no trabalho pensando, eu deveria estar na igreja. E quando eu tô na igreja, meu Deus, aquelas demandas, aquele que eu deveria estudar no trabalho tá de lado. Isso é que gera desgaste. Então, o que eu quero propor para você? Priorize conscientemente um em detrimento do outro. Qual é o meu chamado principal? É na igreja ou é no trabalho? E aí, isso vai trazer alívio emocional para você, porque você vai estar consciente. Mas eu sei que quando você pensa assim, ai meu Deus, eu vou priorizar minha vida profissional, mas Jesus não disse para eu buscar o reino em primeiro lugar? E aí eu vou deixar um outro vídeo para você sobre esse assunto aqui, sobre buscar o reino em primeiro lugar, tá bom? Mas voltando aqui, então você vai priorizar um. E aí você entende que você é professora, por exemplo, e aí o seu chamado principal você não tem como. Ali é onde Deus te chamou. E como, vou te dar um spoiler, como você pode ver isso? Onde você usa os seus talentos com mais intensidade. Onde você flui com mais naturalidade. É na igreja ou é no trabalho? Isso vale para todo mundo? Não, porque vai ter aquelas pessoas que fluem naturalmente, que fluem com intensidade nos dois ambientes. E a gente também vai falar mais sobre isso, tá bom? Mas se você consegue identificar que você flui com muito mais naturalidade no trabalho, esse é seu chamado principal. Eleja esse, escolhas são necessárias. Tá? Então eleja esse como seu chamado principal. E aí o que você vai fazer na igreja, no ministério da igreja? Você vai pegar algo que demande menos responsabilidade. Então você não vai assumir uma liderança de um ministério. Você vai servir na recepção, você vai servir... enfim, é difícil dar exemplos aqui, porque cada igreja tem a sua realidade e cada ministério também você pode, independente do ministério, ter uma dedicação maior ou menor. Por exemplo, você pode ser do ministério de intercessão e isso não cobrar muito de você.
isso demandar pouco de você. Ou você pode ser do Ministério de Intercessão e isso ser o principal para você. Mas eu quero que você tenha paz no seu espírito de que não é errado você priorizar a sua vida profissional e em detrimento daquilo que você faz na igreja. Em outros vídeos a gente vai explicar isso melhor, tá bom? Segunda opção, não, o meu chamado principal é o que eu faço na igreja. Não tem, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado para missões, eu tenho um chamado que não tem como eu dizer que minha vida profissional é o mais importante. É na igreja, mas eu preciso me sustentar. E aí o que você vai fazer? Você vai ter um trabalho que demande pouco de você. Então, você não vai pegar um cargo de chefia na sua vida profissional. Você não vai assumir um trabalho que viaje muito, se isso conflitar com aquilo que você faz no ambiente eclesiástico. Você não vai escolher um trabalho que você tenha que trazer trabalho para casa. O ideal para você é aquele trabalho que você vai lá, cumpre a sua função e volta para casa, tá livre. Entende? Porque se você for trazer trabalho para casa, eu sou professora, secularmente, professora. Como que eu sempre trago trabalho para casa? Ah, então professora não pode ter um ministério principal na igreja? Pode, mas aí você vai pegar poucas turmas. Você não vai poder ter todos os seus dias lotados. Ah, Renata, mas aí eu vou ganhar pouco. Sim. Sim. Porque escolhas são necessárias. É isso que eu tô falando, de que às vezes o nosso desgaste vem porque a gente quer ser 200%. Não tem como. Não tem. Então, qual é o ideal para você? Um trabalho. E às vezes é nem apenas a carga horária. Porque você pode ter um trabalho de carga horária pequena, mas que você precisa estar sempre fazendo cursos de aperfeiçoamento, você precisa sempre estar em reuniões extras, você traz trabalho para casa porque você tem que entregar. Então, o que você tem que entender? Que esse trabalho, se o seu ministério na igreja é o seu principal, esse trabalho que você faz para pagar as contas, ele tem esse objetivo, pagar as contas. E ele não pode ser aquele trabalho que você busca crescimento constante. Por quê? Vai conflitar. Vai conflitar. Então, escolhas são difíceis e escolhas são necessárias. Começa aprendendo isso. Porque se você... Ah, mas meu padrão de vida vai diminuir. Sim, é uma escolha consciente que você vai precisar fazer para priorizar a sua vida profissional, a sua vida ministerial na igreja. Entende? E aí tem o terceiro tipo, que é o quê? Quando os dois se complementam. Quando aquilo que eu faço na igreja é complementar aquilo que eu faço para pagar as contas, vamos dizer assim. E em que casos é isso? Por exemplo, uma ministra de dança, que na igreja trabalha com o ministério de dança e dá aula de dança secularmente. As duas coisas se complementam. Ela não tem tanto esse conflito de quando eu estou, por exemplo, vai fazer uma aula de dança. Eu estou deixando... eu estou usando esse tempo de maneira que eu poderia estar investindo no meu ministério. Não. Quando ela está fazendo a aula de dança, ela vai para um congresso de dança, ela vai fazer uma especialização, aquilo soma no ministério que ela está fazendo na igreja. E aquilo que ela desenvolve na igreja soma com o que ela faz secularmente. Então, meu marido, por exemplo, ele é ministro de música na igreja, né? E ele é professor de música. Então, as duas coisas se complementam. Quando ele lê um livro profissional, ele também é um livro que alimenta o ministério. Não existe esse conflito. Eu, no entanto, eu sou professora de sociologia, né? O que eu faço no trabalho ajuda na igreja? Sempre ajuda, porque conhecimento sempre soma. Mas quando eu tô lendo Nietzsche, isso não vai me ajudar naquilo que eu faço na igreja, que é orientar um grupo de jovens. Não soma, entendeu? Diretamente. Não é uma coisa que se complementa necessariamente. Não é. Então, é conflituoso. Gera esse conflito. Então, para encerrar esse vídeo, para ele não ficar gigante, o que eu quero que você pense aí? Qual é e comenta aqui, porque aí eu vou respondendo os comentários. Isso enriquece para todo mundo também e gera ideia para outros vídeos, né?
Qual é o seu principal? Você consegue eleger um principal? Ou o seu se complementa? Qual é a sua dificuldade em eleger um principal? Porque às vezes a dificuldade não está em saber qual é o principal, está em fazer essa escolha conscientemente. Comenta aqui e a gente continua essa conversa nos comentários e em próximos vídeos.